Olá, seja bem-vindos e bem-vinda a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós iremos tratar um pouco sobre a sociedade capitalista e as classes sociais dentro desta sociedade, desta macro-sociedade capitalista. Então nós vamos compreender a sociedade agora nos aspectos e nos âmbitos capitalista. Como as classes sociais elas estão estruturadas e como elas se movimentam, né, como elas sobrevivem ou vivem dentro desta realidade capitalista, que hoje a grande maioria das pessoas elas estão, portanto, a grande maioria das pessoas, né, ou todas as pessoas elas estão em classes, mas como essas classes elas vivem, não é, elas se estruturam, não é, elas produzem, enfim, elas se movimentam dentro dessa sociedade capitalista. Então, a diferença, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é sobre a diferença entre classes. Classes não são estabelecidas por providências legais ou religiosas. Elas se formam como um movimento próprio da sociedade, né? Então, não é uma coisa legal, não é uma coisa obrigatória, formada a partir de um parâmetro legal ou a partir de uma condição religiosa, né, em que as pessoas vivem. Elas também não se baseiam em posição herdada, como nos estamentos ou castas, ou seja, ela não tem essa questão hereditária. As pessoas podem ascender ao topo da pirâmide social sem pertencer a uma família considerada tradicional, ou seja, para você ascender ao topo da pirâmide, que é o grau de expressividade e poder dentro da sociedade capitalista, isso pode acontecer com pessoas que vêm de variadas classes. A pessoa mais miserável, que tem uma condição abastada melhor, enfim, não tem proveniência, não tem algo hereditário. Isso é próprio da sociedade capitalista. Desde que você tenha sorte, né, ou por algum mérito, você, na verdade, alcance isso, né? E aí pode ser a pessoa pobre, pode a pessoa ser da classe C, classe A, classe B, enfim. Isso não é fator que vá proibir, mas na verdade vai favorecer a subida à pirâmide. Não existe também restrição formal quanto ao casamento interclasse. As pessoas podem casar com uma pessoa de classe média, com pobre, com rico, enfim. Também isso não é muito rígido, né? Embora exista uma certa ideologia dentro da sociedade capitalista, né, em que as pessoas visam muito o bem material, mas na verdade isso não é uma proibição, isso não é algo rígido como era, por exemplo, nas castas da Índia. A mobilidade social é maior, mesmo com dificuldades. A classe pode ser conquistada, né? Você pode mudar de classe, você pode ascender para uma outra classe. Isso não é um sistema rígido. No sistema de classes, os fatores econômicos preponderam sobre todos os outros, né? No capitalismo, a diferença vai residir nisso, que o fator econômico é o que tem a preponderância, ou seja, aquilo que vai contar primeiramente para a mudança de classe. É o fator econômico. A desigualdade se expressa na diferença de trabalho e arrecadação de cada um. O trabalho ele é um fator importante dentro do capitalismo, mas ele também vai ter as suas diferenciações, né? Naquele trabalho em que você arrecada muito e naquele trabalho em que você não arrecada que não gera muito lucro, né? Que não tem um rendimento grande e significativo para você. Então, vai ser essas diferenças. O trabalho que gera bem mais riqueza e o trabalho que não gera tantas riquezas assim. Então, essas são as condições de diferenças de classes dentro da sociedade capitalista. A hierarquia na sociedade capitalista está determinada pela posição que o indivíduo ou grupo ocupa na produção e no mercado, ou ainda considerando a capacidade de consumo. Se ocupar posição importante no mercado, automaticamente ocuparei ou ocupará posição importante na sociedade.
Se você tiver uma expressão na produção, no consumo, não é? Dentro dessa sociedade, né, dentro do mercado, você vai estar dentro de uma classe superior, porque é a classe da produção, é a classe em que está aí, em que tem uma grande produção, ou seja, uma classe uma classe econômica avantajada. Por isso, logo você terá expressividade, certo? Isso dentro do sistema capitalista. Normalmente, essas classes elas são divididas, né, os indivíduos se dividem em classes de acordo com a capacidade de consumo. Quem consome mais, quem consome menos, quem é razoável no consumo, né? E aí vai ser dividida em classe alta, classe média, baixa, e depois tem as classes A, B, C, D e E. Tudo isso é a forma de classes ou o sistema de classes dentro da sociedade capitalista, né? Então, é uma configuração muito própria dentro da sociedade capitalista. E vale dizer que não é um sistema rígido, não é um sistema incisivo, ou seja, quem nasceu na classe A vai morrer na classe A, na B e assim sucessivamente. Há uma mobilidade, sim, mas a mobilidade ela acontece mediante o alcance de riqueza por meio do trabalho ou por meio da meritocracia e outros fatores próprios da sociedade capitalista ou do sistema capitalista. Vamos lá? Então, nós temos agora as explicações sociológicas das classes sociais. Segundo Karl Marx, as sociedades capitalistas elas são regidas por relações em que o capital e o trabalho são dominantes. Dessas relações emergem duas classes sociais: a burguesia, que personifica o capital, e o proletariado, que personifica o trabalho assalariado. Além dessas classes sociais, existe a classe média, que ora apoia a burguesia, ora apoia o proletariado. Vai depender as condições favoráveis à existência e também os fatores que beneficiam essa sociedade. A classe média, no caso, né? A classe, não a sociedade. Então, para Marx, o motor da história é a luta de classes. Para ele, a única classe capaz de promover a superação do capitalismo é o proletariado. Por quê? Porque o proletariado é a classe dos trabalhadores, né? É aqueles que produzem, é aqueles que fazem com que exista a riqueza. Então, eles têm um poder, né? Eles têm um poder, eles não são os donos dos meios de produção, mas eles fazem com que a riqueza seja gerada. E segundo a mentalidade de Karl Marx, é eles que podem fazer uma superação desse capitalismo. O poder está com eles. Não apenas essa classe poderá realizar a revolução, estabelecer a ditadura do proletariado, o socialismo, e a seguir estabelecer uma sociedade sem classes, que é aí o comunismo. Ditadura, né? Ou seja, as palavras que a gente já conhece, que a gente já é bem familiar, que é a ditadura, comunismo, socialismo, enfim, essas terminologias aí que são tão comuns. Ora elas são entendidas no seu contexto próprio, ora elas são faladas, são defendidas de modos equivocados. Max Weber vai dizer que a estratificação da sociedade possui 3 dimensões: riqueza, prestígio e poder. Observa que alguns podem ter riqueza e não ter prestígio e poder. Podem ter prestígio e não têm nem riqueza e nem poder, e podem ter poder e não possuir riqueza e prestígio. Ou seja, e aí é o movimento que acontece dentro, segundo a ótica e a análise de Max Weber, que existe dentro das sociedades, né? Neste sentido, classe é todo grupo humano que se encontra em igualdade, em igual situação de classe, ou seja, que tem o mesmo acesso à riqueza, ao prestígio e ao poder. Para ele, as lutas de classes não são o motor da história,
como considerava Karl Marx, mas uma manifestação para a manutenção da riqueza, do prestígio ou do poder em uma situação histórica específica. O que pensa Max Weber sobre a questão da luta de classes? É isso que nós acabamos de ver, ou seja, é um meio, é uma condição para se alcançar o poder, e não uma condição, por exemplo, para gerar uma igualdade, para gerar uma forma comum de se usufruir das riquezas. Oportunidades e estratificação. Alguns sociólogos norte-americanos, como Kingsley Dale e Whitmore, considera que na sociedade capitalista haverá possibilidade de ascensão social se for oferecida igualdade de oportunidades. Porém, alguns aproveitarão as oportunidades e outros não aproveitarão, porque alguns possuem mais talento do que outros. Essa é a visão desses dois sociólogos norte-americanos, né? A possibilidade de ascensão, a possibilidade de todos terem a oportunidade de crescer deve ser igual, né? É igual, porém, alguns vão sobressair, outros não. E aí o que vai contar sobre isso é uma questão de talentos que as pessoas terão. Aqueles que terão talentos irão, na verdade, eles vão crescer, eles vão mudar de classe. Outros não, eles vão permanecer como estão, não vão alcançar o status dentro do sistema e dentro das sociedades capitalistas, porque isso vai depender de talentos, segundo a análise desses dois sociólogos norte-americanos. Certo? Então, ficamos por aí com esta aula, né? Trataremos de outras temáticas nas próximas que virão. Nós passamos aí uma breve análise sobre a sociedade capitalista e as suas classes formadas dentro desse sistema e como acontece a mobilidade, não é? E como elas estão estruturadas. Grande abraço e até a próxima aula.